Você já parou para pensar? Porque antes mesmo do sol nascer já tem soldado cantando alto pela rua? Vou dar um spoiler para vocês. Essa tradição moldou até mesmo a forma que a gente escolhe o nosso tênis de corrida. Então vem comigo. Fala pessoal, tudo jóia? Eu sou o Leonardo aqui da Caluce. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, onde toda semana nós temos vídeos novos contando bastidores sobre produção de calçado, review de produtos e curiosidades, como é a história de hoje. Sem mais delongas, pessoal, deixa eu contar para você um pouquinho sobre a história do TFN, o Treino Físico Militar. E desde já mostro aqui um modelo nosso, o tênis militar corrida, que é próprio para esse tipo de atividade, um padrão do Exército Brasileiro, e que vocês pediram que eu contasse um pouco a história desse calçado, então eu juntei a história desse calçado com o TFM e montei um vídeo muito bacana para vocês. Bora lá! Para entender um pouquinho dessa história, vamos voltar no ano de 1817, quando tinha a guarda austríaca que fazia a proteção da Imperatriz Leopoldina lá no Rio. E aí, os movimentos também de escola europeia, alemã e também sueca, conquistaram os militares que passaram a tentar copiar, adotar aquele estilo de ginástica que era praticado. E não demorou muito para que isso se tornasse rotina dentro dos quartéis lá do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, certo? Então, logo na segunda metade ali do século XIX, já era comum você ver os nossos oficiais, nossos soldados praticando escalada, nado, por exemplo, na Baía de Guanabara, equitação e muitas outras atividades. E foi daí que começou a plantar aquela sementinha que viria a ser o nosso TFM. Até que no ano de 1888, o Major João Clapp publicou o Manual de Exercícios Físicos. Só pelo nome já dá para você imaginar que é o primeiro embrião do que viria a ser o nosso TFM. E o que tinha de exercício físico nessa época? Corridas de 3 km, tem pessoal reclamando de 2,4 km aí no TAF, hein? Tinha também salto em distância, barras fixas, ginástica sueca, tudo isso dentro de um cronograma semanal obrigatório. Pouco tempo depois, em 1905, a Escola Militar da Praia Vermelha criou a Hora da Educação Física, que continha provas cronometradas e circuitos funcionais, inspirado por um método sueco de Ling. Esses testes foram se somando até o ano de 1917, quando foi lançado finalmente o regulamento que continha o nosso TFN, o Treinamento Físico Militar. E para quem é um pouquinho curioso como eu, depois pesquisa o regulamento I7/17, que foi o que batizou oficialmente o nosso TFN, nascia então o Treinamento Físico Militar aqui no Brasil. Vamos adiantar um pouquinho nosso cronograma, vamos lá para a Era Vargas em 1930, onde então nosso governante Getúlio Vargas queria um exército que fosse forte e também patriótico. Foi então que surgiu o lema que todo recruta carrega até hoje, e eu quero que você pause esse vídeo e comenta aqui embaixo se você sabe qual que é esse lema. Se você comentou treinamento difícil, combate fácil, meus parabéns, você já foi um recruta do Exército Brasileiro. E desse momento em diante começou a ser obrigatório corrida, natação, flexão e barra, tudo isso regulamentado. A gente sabe que regulamentado é a quantidade que eles pediam pra gente fazer, mas o que eu conheço de gente que já pagou flexão porque era raro, era bizonho e fazia muita coisa errada no Exército Brasileiro. Isso, nossa senhora, se tivesse regulamentado, com certeza ficaria uns 4, 5 anos sem precisar fazer TFM. E por falar em corrida especificamente, foi aí que surgiu algo que era uma tradição do Exército americano, mas que nós trouxemos aquele tempero, aquele jeitinho brasileiro, que são os famigerados, os famosos cânticos militares. Na prática, o pelotão canta e bate palma para ajustar a passada e também para levantar a moral. E eu quero que você comenta aqui embaixo também para mim um cântico militar que você já cantou no seu batalhão, que você lembra na sua época de serviço obrigatório, de tiro de guerra, ou você que tá na ativa, comenta aqui embaixo qual que é o seu cântico preferido. País Guizinho, você sabe que eu lembrei de uma da minha época, cara, que era mais ou menos assim, ó. Vai passando, vai passando. Aí você tinha que falar, vai passando, entendeu? De novo. Vai passando, vai passando. Com moral e vibração, é o Tejer de Franca, o melhor da instrução, É daí pra frente, cara, bons tempos. Vamos seguir. Tinha uma musiquinha que eu curtia muito, também comigo assim, ó. Você tem que bater palma, Guizinho. Junto comigo. Cara, você tá fora do passe, era passada. Você mudou agora, pô. Olha o passe. Eu não mentira, cara. Essas letras, pessoal, falavam um pouquinho sobre camaradagem, sobre motivação e até uma zoação que a gente sempre fazia com o sargento, com o subtenente, mas é claro que eles não podiam estar perto para escutar. Mas se você pensa que na época o pessoal já corria com esses tênis super macios e confortáveis, levinhos, você tá muito enganado.
Começou, na época, com coturnos, o mesmo que eu gravei um vídeo semana passada, aquele coturno cor e lona do Exército Brasileiro, mas, como já é muito tradicional e claro para vocês, ele era muito pesado, pessoal. Imagina correr 5 km com uma bota de 1,5 kg, 1,3 kg. É cansativo demais. Foi durante esse período que o tênis foi inserido dentro da corrida, dentro do TFM. Então deixou de utilizar o coturno para utilizar um tênis de lona branca na época, pessoal. Eu não preciso nem falar por que depois partiu para a cor preta, né? Imagina o tanto que sujava a gente correr com esses tênis brancos na época. E avançando para os dias de hoje, o tradicional tênis preto foi inserido agora com um pouquinho mais de flexibilidade, né? Na minha época teria que ser exatamente esse modelo aqui, com esse desenho, solado de borracha. Hoje pode ser utilizado outros modelos, desde que seja na cor preta, predominantemente preta. Por exemplo, aqui o nosso modelo Pace, com solado de EVA, que é super macio e confortável, né? Mas temos a opção padrão para você que é raiz e quer usar o mesmo tênis, né, que os soldados utilizavam, com couro legítimo, hidrofugado, solado costurado e muito mais. E ainda trazendo para os dias de hoje, mais precisamente em 2021, o padrão hoje é uma corrida de 12 minutos com flexão abdominal e tudo calibrado por idade, né? Focando sempre em prevenção de lesão e também na saúde mental. E não para por aí, pessoal. Esse treinamento físico militar é tão famoso, tão conhecido e incorporado por tanta gente que vocês devem ter acompanhado na última Olimpíada, nosso terceiro sargento Caio Bonfim, que foi campeão do 20 km da marcha atlética. Para quem não conhece a história dele, ele entrou para o programa de atletas de alto rendimento em 2011. Fazia o aquecimento com a tropa às 5 horas da manhã e somava, né, mais de 200 quilômetros por semana de treinamento. E hoje esse cara que é orgulho para o nosso país carrega o recorde sul-americano e também a honra de ser o primeiro medalhista da marcha atlética brasileira. E essa tradição, ela ecoa tão forte no Brasil e no mundo que não só militares praticam tais atividades, né? Hoje encontramos em academias civis vários tipos de bootcamps, né, espalhados Brasil afora, onde tem circuitos de 45 minutos, corda naval, vários tipos de exercícios funcionais que eles pegaram como base justamente a tradição militar. A mística de treinar como soldado virou tanta febre que só em 2024, 1.500 novas academias desse tipo foram abertas no Brasil. E se você é do time do CrossFit, saiba que isso surgiu nas garagens, né, lá dos fuzileiros navais americanos. Ou seja, a tradição militar segue ecoando mundo afora, trazendo um shape bacana para você, um corpo funcional. Tudo isso herdados da disciplina, do foco, da coragem e determinação do militar brasileiro e mundial. Repara que até agora eu não fiz nenhum jabá nem propaganda, Guizinho, mas se você busca um tênis próprio para você cumprir essa jornada funcional, fazer bootcamp, crossfit ou algo que aguenta o dia a dia, uma corrida, um tênis raiz, a nossa indicação para hoje é o tênis militar corrida da Caluce, que eu comentei rapidamente anteriormente, mas foi criado justamente atendendo às exigências do Exército Brasileiro, né? Um calçado 100% em couro. E se você busca leveza, minha indicação para você é o modelo Pace, com solado todo em EVA, super confortável e resistente. E aí, galera, comenta pra mim também se vocês curtiram esse tipo de vídeo, que eu venho aqui e trago mais pra vocês. E é lógico que eu tô aceitando sugestões de novos temas ou indicação de algum modelo nosso que vocês queiram saber a história. Repara que a história do calçado poderia ser curta, né? Mas quando a gente traz para a raiz, que é o TFN, olha quantos anos, né? Começou lá nos anos 1800 e vem até hoje essa tradição espalhada mundo afora nos bootcamps e crossfits. E se você quer garantir não só esses dois modelos, como toda a linha Caluce, eu tô deixando o link aqui na descrição, junto com um cupom de desconto especial para você. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Já te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, que vem muita coisa bacana por aí. Um forte abraço, até a próxima.